Mais uma vez. Olá Cláudia. Continuamos aqui a falar da importância de nos fortalecer fisicamente, nomeadamente o nosso sistema imunitário, para resistir a este novo coronavírus, o Covid-19. E estávamos a falar da importância do controle da ansiedade, de evitar o stress. E nesse sentido temos aqui um fator que afeta muito atualmente toda a sociedade, que é a economia, não é? Sabemos que esta pandemia afeta todos os estratos da sociedade, desde os mais ricos aos mais pobres, não é? E como é que isto nos afeta? Afeta muito. Empresas estão fechadas, não produzindo, não vendem, não recebem, não têm dinheiro para pagar os salários. O Estado vai estar sobrecarregadíssimo com pagamentos, com ajudas, etc. Portanto, e as pessoas preocupam-se com isto. Preocupam-se se vão ter dinheiro para o próximo mês, no próximo mês, para pagar as dívidas, as contas, etc. E eu penso que é algo que talvez seja um dos maiores fatores causadores de ansiedade hoje. Porque uma pessoa que tem 40 anos, está saudável, etc. E pronto, pode não se preocupar com o facto de ter a doença, não é? Mas preocupa-se com o facto de poder não receber no final do mês. O que é que vai fazer? Tem que pagar a renda, tem que pagar isso. Bem, olha, não sei se eu vou estar aqui, a ser aqui um bocadinho utópico, mas eu penso que numa situação de crise em que estamos, uma crise sem precedentes, pelo menos na minha vida, não é? Nestes 50 anos, eu não tenho outra solução a dizer. Primeiro, sou uma pessoa de fé. Eu acredito que temos um Deus que cuida de nós e podemos não ter mousse de chocolate à sobremesa, mas podemos ter pão, uma maçã e podemos ter um bocadinho de feijão e podemos alimentar-nos. E eu acredito que Deus, a fé, Deus é, para mim, um ser real, que cuida de mim. Que não é que um ser que vai evitar que eu passe por problemas. Não é isso. Mas que nos problemas... Exatamente. Cuida de nós durante os problemas. Transcende-nos. Não sei como é que Ele o faz. Sinceramente, não sei como é que Ele o faz. Um dia gostava de lhe perguntar como é que Ele nos dá a paz, como é que Ele nos ajuda a superar muitas situações. Portanto, eu acredito que Deus nos vai ajudar a passar por este... usando as palavras do rei Davi na Antiguidade, por este vale da sombra da morte. Sim. Há dois aspectos, duas atitudes que são muito importantes perante a adversidade, que é a gratidão, que apesar de tudo, pelo que ainda temos, pelo que ainda conseguimos, temos comida, temos uma casa, não é? Outro aspecto é o contentamento. Como estavas a dizer, não temos aquilo que se calhar gostaríamos, mas temos o que é necessário. Não é? Exatamente. Tem a ver com a nossa atitude perante as circunstâncias. E a vida vai mudar para muita gente. Muita gente. Eu até... eu nunca vivi numa situação de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e há pessoas que ainda estão vivas e que viveram aquilo. Aquilo não foi uma ilusão. E nós não tínhamos uma ilusão de que as coisas vão mudar. Agora, a outra parte é esta. Isto talvez seja um bocadinho utópico. Mas é que a sociedade é construída de tal maneira que um deve ao outro, o outro deve ao outro, o outro deve ao outro, e andamos todos aqui a alimentar-nos uns aos outros, não é? Um deve a todo. É a sociedade que nós temos. Mas imagina que as exigências de cada um, a quem se deve, possam ser reduzidas. Para que esta linha, esta cadeia de deve isto, deve aquilo, deve... Esta cadeia reduz muito em termos de volume. Vai sendo aliviado para cada um consumir. Exatamente. E eu acho que o sinal de uma sociedade forte, em termos éticos, morais e físicos, é exatamente este sentido de sociedade, o sentido de pertença uns aos outros e que nós temos que nos ajudar hoje uns aos outros. Portanto, eu não posso... Se eu não tiver que o fazer, eu não posso exigir de quem me deve, se ele não tem para pagar os 1.000 ou os 2.000, eu não posso exigir isso deles. Agora, se ele puder pagar e se eu tiver necessidades, então vamos falar, não é? Mas eu não posso. E se cada um fizer isto, não é? Se não houver aproveitamento da situação por alguns iluminados que querem aproveitar-se o máximo, aproveitar-se para ter mais lucro, isto tem que ser parado.
E só pode ser parado se nós, todos unidos, não é? Lidarmos com a situação desta maneira. E eu acredito que onde há necessidades vai haver partilha. Onde houver menos necessidades, talvez essa pessoa vai partilhar também com outro. E eu acredito que são os princípios que Jesus nos ensinou de partilha que vai permitir que nós possamos olhar uns para os outros sem medo e dizer, olha, eu espero não vir que ter a precisar de ajuda, por exemplo, a pôr pão na mesa. Mas se surgir essa oportunidade, eu quero acreditar que a sociedade onde eu vivo, da qual eu faço parte, me vai ajudar a fazer isto. Eu penso que assim nós vamos conseguir ultrapassar esta crise. Muito bem. Acho que é salientar realmente a importância dos bons sentimentos, do viver em comunidade, da empatia para com o outro, não é? Exatamente. Pensar no outro e não pensar só em mim, não sermos egoístas. Exatamente. Mais igualdade social. E estamos aqui uns para os outros nesta situação de crise. Okay. Que nós todos possamos ser assim realmente, para que daqui a uns meses podemos estar a falar aqui com outro sentimento e já com outra experiência, porque não aproveitar esta crise para aprender algo na vida. Sim, não é? sim. Não é? Eu acredito que é possível. E assista ao próximo vídeo, que vamos continuar a falar de realmente estratégias para fortalecer o nosso sistema imunitário.